بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos breves ensinamentos e para hoje, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Ahkamu Salati Ahli al-A'thar, que significa regras do Salat de Ahli al-A'thar, que são aquelas pessoas que têm algum pretexto válido na Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, que têm alguma desculpa para não efetuar o salat como é feito normalmente. E é preciso sublinhar que a desculpa ou a permissão que Allah subhanahu wa ta'ala dá a este grupo de pessoas não é de abandonar o salat. Em nenhum momento o muçulmano deve abandonar o salat, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a eles fazer o salat de uma forma diferente da habitual. E os que têm este pretexto são três grupos de pessoas, que são o doente, o viajante e aquele que está com medo, al-khaif, que tem medo de alguma coisa, que bi'idhnillah iremos explicar no decorrer deste episódio. Então, o primeiro é o doente. Então, se o doente tiver algo ou sentir alguma dificuldade por causa da sua doença na observação do salat, em congregação na mesquita, então Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a ele fazer o seu salat em casa. Então, se ele tem alguma dificuldade ou encontra alguma dificuldade ao sair de casa para a mesquita para fazer o salat em jama'a, ou ele teme que aconteça alguma coisa, por exemplo, se tiver uma doença contagiosa, então, se ele se dirigir à mesquita, corre o risco de contaminar os seus irmãos na mesquita. Ou se esta caminhada ou esta exposição retardar o processo de cura dele, então Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a ele fazer o salat em casa. E ele deverá fazer o salat de acordo com as suas capacidades. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Tema Allah subhanahu wa ta'ala de acordo com as vossas capacidades. Então, ele deverá fazer o salat de acordo com a capacidade que ele possui naquele momento. E consta no hadith de Imran bin Hussein radiyallahu anhu, onde ele diz que ele tinha uma certa doença, então perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a forma de observar o salat, e Nabi respondeu para ele: "Salli qa'iman", faça o salat em pé. "Fa in lam tastati' fa qa'idan", e se não puderes, se não conseguir fazer em pé, então faça sentado. "Fa in lam tastati' fa 'ala janb", e se não conseguir fazer sentado, então faça encostado. Então aqui percebemos que o doente deve fazer o salat de acordo com as suas capacidades. E nós já explicamos nos erros que são cometidos no salat que é preciso o doente observar as suas capacidades, porque algumas pessoas são negligentes nesse aspecto. Então, se ele consegue fazer o salat sentado ou em pé, consegue fazer o salat em pé, no entanto não consegue terminar o qiyam, a paragem, durante todo o salat, ou não consegue, por exemplo, ir para o ruku, então ele deve fazer o salat de acordo com as suas capacidades. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu ele deixar é aquilo que ele não consegue. Então, se ele consegue fazer o salat em pé, mas não consegue fazer o ruku, então este não deve fazer o salat sentado. Ele faz em pé no qiyam, e quando chegar o momento do ruku, aí vai fazer através de gestos e deverá fazer o sajda de forma normal, e não como muita gente faz, que quando tiver qualquer doença, independentemente da que for, a pessoa passa a fazer o seu salat sentado. Então nós já explicamos que aqui a pessoa só é permitida abandonar aquilo que ela não consegue. Então, se é o sajda que não consegue, então o resto do salat deve fazer normalmente nas suas devidas posições. Então,
E se ele tiver ainda dificuldades de observar o salat, ou de observar cada salat no seu devido tempo, por exemplo, tem uma doença que não lhe permite fazer o salat no seu devido tempo, o Zuhur no seu tempo, o Asr no seu tempo, o Maghrib no seu tempo, o Isha, assim sucessivamente. Então, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele juntasse o salat ao Zuhur com Asr e Maghrib com Isha. Então, em suma, o doente, se não conseguir ir para a mesquita, então poderá fazer o salat em casa e deverá fazer o salat de acordo com as suas capacidades. Se consegue fazer em pé, que faça em pé. Se não consegue, que faça sentado ou encostado ou na posição que ele tiver capacidades para tal. E se ele não conseguir fazer o salat ou cada salat no seu devido tempo, então ele está livre de juntar o Zuhur com o Asr, assim como o Maghrib com Isha. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala não quer dificultar a vida dos seus fiéis, dos seus crentes, dos seus servos. E temos o segundo, que é o viajante. O viajante é-lhe permitido reduzir os salats que possuem 4 rak'ats para 2 rak'ats. Então, o salat al-Zuhur, o al-Asr, o al-Isha, que tem 4 rak'ats, ele pode fazer 2 rak'ats. Isso consta no hadith de Aisha radiallahu anha, onde ela diz: "Furidat as-salatu rak'atayn fi al-hadar wa as-safar, fa uqirrat salatu as-safar wa zida fi salati al-hadar." Então, ela diz que o salat, em princípio, foi tornado obrigatório 2 rak'ats para cada salat, seja quando a pessoa está na sua residência, na sua cidade, ou enquanto estiver de viagem. No entanto, mais tarde Allah subhanahu wa ta'ala acrescentou ao salat do residente, passaram a ser 4 rak'ats e permaneceu o salat do viajante para 2 rak'ats. Então, a primeira permissibilidade que o viajante tem é de reduzir de 4 para 2 rak'ats. E também é permitido juntar os salats, o salat Zuhur e Asr, assim como o Maghrib e Isha, no tempo de um deles. Então temos aqui 2 pares, que é Zuhur e Asr e Maghrib e Isha. Então a pessoa é permitida, o viajante é permitido para ele juntar os salates no tempo de um deles. Então poderá fazer o Zuhur ou o Asr no tempo de Zuhur, ou poderá fazer o Zuhur no tempo de Asr, assim como poderá fazer o Maghrib no tempo de Isha ou o Isha no tempo de Maghrib, de acordo com a facilidade que ele for a encontrar. Se ele, por exemplo, notar que será mais fácil para ele fazer o Zuhur na hora de Asr, não há nenhum problema. E consta no hadith onde o profeta, onde sahabas como Ibn Abbas radiallahu anhuma, assim como Sa'id bin Jubair, que é narrado pelo seu estudante Sa'id bin Jubair, onde Ibn Abbas radiallahu anhuma, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam jama'a bayna as-salati fi safar, safaraha fi ghazwati Tabuk, que Nabi alayhi salatu wasalam, quando se dirigiu à expedição de Tabuk, ele juntou os salats, fajama'a bayna al-Zuhr wal-Asr wal-Maghrib wal-Isha, e ele juntou entre Zuhr e Asr, assim como Maghrib e Isha. Então, Sa'id ibn Jubair, rahimahullah, ele pergunta ao Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sobre a causa que levou o profeta sallallahu alaihi wasallam a juntar os salat. Ma hamalahu ala dhalik. O que é que ele fez? O que é que lhe motivou a juntar esses salats? Ele disse: arada alla yuhrija ummatahu. Nabi alayhi salatu wasalam queria facilitar as coisas para o seu umma, não queria dificultar as coisas para o seu umma. E nós sabemos a dificuldade que o viajante passa, porque ele está de viagem, é estranho por aí. Então, Nabi alayhi salatu wasalam não quis dificultar a sua nação, os seus seguidores, e trouxe esta facilidade vinda de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o doente, ele permitido rezar em casa e ele permitido juntar, em casos de não conseguir fazer o salat no seu devido tempo. E ele permitido fazer o salat de acordo com as suas capacidades. Enquanto que o viajante tem 2 permissibilidades, que é de
juntar, assim como reduzir os salates de 4 para 2. Quanto aos salates de 3 e os salates de 2, não há redução nesses. E temos o terceiro, que é al-khaif, que é aquele que tem medo de ser atacado. Por exemplo, aquele que está numa batalha no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala e ele teme que seja surpreendido com os descrentes. E também um outro exemplo é alguém que tem sua riqueza, sua bagagem, por exemplo, que teme que se ele deixar aquela bagagem e ir, por exemplo, para a mesquita, poderá ser roubado. Então, esse também coloca-se neste grupo de al-khaif, aquele que tem medo de alguma coisa. Então, ele é permitido, na batalha, por exemplo, ele é permitido fazer o salatul khawf, que é o salat de medo, de acordo com as formas que constam do profeta sallallahu alaihi wasallam. Constam várias formas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o salatul khawf. Então, ele poderá usar uma dessas formas e fazer o salat, não há nenhum problema. E se ele estiver na batalha e a batalha estiver intensa e ele tiver muito medo, então de serem surpreendidos com o inimigo, então eles podem fazer o salat a caminhar ou montados. Não há nenhum problema, seja direcionados para o Qibla ou fora do Qibla. Quer dizer, se, por exemplo, o inimigo está nesta direção, no entanto, o Qibla é a direção oposta. Então, aqui, e o medo for intenso, então eles podem fazer o salat para a direção oposta do Qibla, porque se eles virarem para o Qibla, poderão ser surpreendidos pelos inimigos. Então, eles poderão fazer o salat fazendo gestos de rukun ou de sujud, assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Se vocês tiverem medo e o medo for intenso, então que façam salat, seja a caminhar ou montados. Então, esses são os chamados salat ahl al-a'zar, que é o salat daqueles que têm algum pretexto válido na Sharia para fazer um salat diferente do salat habitual. Então, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê compreensão na religião e nós paramos por aqui com a promessa de, inshallah, no próximo episódio falarmos sobre as regras do salat al-Jum'ah. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.